Você já passou por um momento em que tudo parecia perdido? Quando a dor era tão grande que nem orar parecia fazer sentido? Talvez você já tenha se perguntado por que Deus permite que pessoas boas sofram? Ou, por que mesmo sendo fiel, minha vida parece desabar? Essas são perguntas antigas, e há milhares de anos, um homem chamado Jó também as fez. Um homem justo, fiel, temente a Deus, mas que, em questão de horas, viu toda a sua vida ruir. E o que ele fez diante disso? Ele não amaldiçoou a Deus, ele adorou. Hoje vamos mergulhar na história desse homem e descobrir o poder da resiliência, a força de quem confia, mesmo sem entender. O homem mais justo da terra. O livro de Jó começa dizendo: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó 1:1. Jó era próspero, respeitado e pai de uma grande família. Tudo o que tocava prosperava, mas o mais importante, ele não colocava sua confiança nas riquezas, e sim em Deus. Enquanto seus filhos festejavam, Jó oferecia sacrifícios por cada um deles, dizendo: talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Jó 1:5. Observaste o meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. E o inimigo responde: por acaso Jó teme a Deus à toa? Acaso não o cercaste de bênçãos? Toca em tudo o que ele tem, e verás se ele não te amaldiçoa. Jó 1:9-11. Então, Deus permite a prova, mas com um limite. Tudo o que ele tem está em tuas mãos, mas contra ele não estendas a mão. Jó 1:12. Em um único dia, Jó perde tudo: seus servos, seus animais, seus bens e, por fim, seus filhos. Imagine o silêncio da casa, o eco das perdas, a dor de um pai diante do vazio, e mesmo assim Jó se ajoelha e diz: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Essa é a primeira marca da resiliência espiritual. Adorar mesmo quando tudo se vai. A dor do corpo e da alma, mas o inimigo não desistiu. Disse a Deus: toca agora na carne dele e verás se ele não te amaldiçoa. Jó 2:5. E então Jó é ferido com chagas terríveis da cabeça aos pés. Ele se senta nas cinzas, raspando-se com um caco de telha. E o que era pior, até sua esposa diz: ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó 2:9. Mas Jó responde com sabedoria: falaste como uma louca, receberemos o bem de Deus e não o mal. Jó 2:10. Ele estava ferido, mas não destruído, abatido, mas não vencido. Porque quem tem Deus, mesmo no pó, ainda tem esperança. A fé verdadeira não é um escudo contra a dor, é a força que te mantém de pé no meio dela. O silêncio de Deus. Então o tempo passa, e o que mais fere Jó não são as feridas, mas o silêncio. Deus não responde. E os amigos que vêm consolar o acusam, dizendo que ele deve ter pecado. Mas Jó se defende: até quando me afligireis com palavras? Jó 19:2. Mesmo que eu clamasse e ele me respondesse, eu não creria que desse ouvidos à minha voz. Jó 9:16. Ele não entende o que está acontecendo, mas mesmo sem entender, ele não desiste de buscar a Deus. A resiliência não é não sentir dor, é continuar buscando a Deus, mesmo sem respostas. O despertar da fé. Depois de muito tempo em silêncio, Deus fala, mas ele não explica, ele revela quem é. Do meio da tempestade, o Senhor pergunta: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Jó 38:4. Deus mostra a Jó que há um propósito maior do que ele podia ver. E então, Jó se rende. Ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó
42, 5. Foi nesse momento que Jó entendeu. A dor o aproximou de Deus como nada mais poderia. Às vezes, Deus não muda as circunstâncias porque quer mudar o nosso coração. A restauração, e quando o propósito foi cumprido, Deus restaurou a sorte de Jó, deu-lhe o dobro de tudo que tinha antes. Mas mais do que isso, Deus devolveu-lhe a paz, a honra e a presença divina em um novo nível. Jó viveu muitos anos, viu filhos e netos e morreu cheio de dias. Seu sofrimento se transformou em testemunho e sua fé se tornou exemplo para gerações. A resiliência é o caminho entre a dor e a promessa. Quem não desiste no meio da prova, vive a restauração no final. A história de Jó nos ensina algo profundo. Nem sempre Deus vai tirar você da tempestade, mas Ele vai te ensinar a permanecer firme dentro dela. Resiliência não é negar o sofrimento, é acreditar que existe um propósito mesmo quando não há explicação. Jó perdeu tudo, mas nunca perdeu sua fé. E porque não desistiu, Deus o honrou diante de todos. Então, quando a dor bater à porta, lembre-se, o mesmo Deus que esteve com Jó está com você. Ele ainda é o Deus que transforma cinzas em recomeços, que faz florescer esperança no deserto e que nunca deixa uma história terminar na dor. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe o seu amém nos comentários e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus ainda está no controle. Inscreva-se no canal Segredos das Escrituras e continue descobrindo as verdades que transformam a alma. E lembre-se, a resiliência de Jó não foi força humana, foi fé em um Deus que nunca falha. O Senhor restaurou a sorte de Jó e o abençoou em dobro. Jó 42:10. Confie, a sua história ainda não acabou.